Bom dia, oitavo ano, aula de matemática, livro unidade 3, na página 18. Eu vou resolver o último exercício, corrigir o último exercício com vocês, mas na verdade a aula de hoje é a página 19 ali, tá? Hoje é dia 14 de setembro de 2020. Na página 19 a gente já tem um assunto novo, ok? Se é aqui. Eu me confundi. Não, tem, na página 19 tem um assunto novo, que é a equação linear do primeiro grau, mas eu confundi o exercício. Eu não tinha na página 18 nada para corrigir o exercício, já tinha corrigido, inclusive ali na página 19. Agora sim, tá? Sim, fiz até o item D do exercício 9. Hoje realmente, ali na página 19, a gente vai falar sobre a equação linear do primeiro grau. A gente vai colocar no plano cartesiano, então. Muito bem, aula apresentada. Vamos apagar então aqui a apresentação e me acompanha na aula na página 19, por favor. Para ver se está gravando tudo direitinho. Muito bem. Então me acompanha na leitura, ó. A equação linear do primeiro grau no plano cartesiano, tá? Aprofundando os estudos de equações de primeiro grau, vamos conhecer agora as equações do primeiro grau com duas incógnitas, tá? Acompanhe a situação a seguir. Isso ano passado a gente já deu uma olhada, tá? Essa equação com duas incógnitas, e a gente já falou até sobre variável dependente e variável independente. Esse tipo de equações com duas incógnitas, né? Algumas vezes a gente, depois lá no nono ano a gente vai ver ela com uma outra cara, né? Ao invés de ser incógnitas, a gente vai chamar de variáveis, tá? Acompanhe a situação a seguir. Em uma partida de futebol, Rodrigo e Otávio foram os únicos jogadores que marcaram gols pelo time Juventude. Sabendo que o placar final do jogo foi 4-0, quais equações poderiam representar os gols marcados pela equipe Juventude? Então, vamos ver a proposta aqui, ó. Sabemos que o total de gols marcados é igual a 4 e que Rodrigo e Otávio foram os únicos jogadores que marcaram gols na partida. Como não sabemos quantos gols cada um marcou, vamos imaginar que x representa a quantidade de gols marcados por Rodrigo e y a quantidade de gols marcados por Otávio. Então, na verdade, quando ele fala ali, só deixa eu retornar ali na página 19. Quais equações poderiam representar os gols marcados pela equipe Juventude? Ele quer saber assim, ó, a quantidade, os dois, cada um pelo menos um gol marcou, né? E daí se um marca um gol, por exemplo, o outro tem que marcar 3 para fechar 4, né? Ele quer fazer uma relação entre as possibilidades de quanto cada jogador pode ter marcado. Então todas as possibilidades possíveis, né? Cada jogador. Então voltando ali, ó, então para escrevermos essas informações em uma forma de equação de primeiro grau com duas incógnitas, basta a gente representar desta forma: x é a quantidade de gols marcados por Rodrigo e y a quantidade de gols marcados por, como é que é mesmo? Otávio, não é? Tu sabe que a soma de gols de um com os gols do outro é o total 4. Outra coisa que tu sabes também, que x, por exemplo, tem que, porque os dois marcaram. Se os dois marcaram gol, nenhum marcou 0 gols, certo? Essa é a ideia. Escreve aí para mim ou abre o teu áudio para dizer que tu tá me ouvindo, porque eu tenho que estar assim, ó, constantemente sabendo se eu tô na internet aí com você, senão a gente vai ter que parar.
Escreve aí para mim. Oi, tá, beleza. Ok. Obrigadão aí pela confirmação. Tá? Sei lá, tô achando meio esquisita aí, né? A internet no dia de hoje. E parece que tá meio escuro também, né? Vocês não estão achando meio escuro? Ah, eu não acendi a luz lá de trás, vamos ver se assim melhor. Não, aqui no YouTube eu acho que melhorou um pouquinho. Mas aqui também. Vamos lá. A situação descrita impõe restrições aos valores de x e de y. E tu tem que toda hora lembrar o que representa x e o que representa y. Tá? Pois nenhum desses números pode ser, por exemplo, nulo. Lembra que eu falei para vocês, né? O nulo quer dizer zero, né? Ambos os jogadores marcaram gols. Se, por exemplo, nulo igual, então isso significa que nenhum dos dois também exatamente 4, né? Os dois juntos marcaram 4 gols. Então um deles sozinho não pode ter marcado 4. Nem negativo, né? Uma quantidade negativa. Não pode ficar devendo. Até tu pode ficar devendo gol, né? Mas não é a situação que ele está querendo. Negativo ou fracionário também, né? A quantidade de gols é representada por um número inteiro positivo. Então, é inteiro positivo com várias restrições, maior que 0 e menor que 4, para cada uma das variáveis. Assim, as únicas soluções para a situação proposta são. Daí ele colocou assim, ó. Então, um faz um gol, o outro faz 3. Um faz 2, o outro 2, e o outro faz 3. Essas aqui são as 3 possibilidades, não é? Então, digamos que aqui seja o x, aqui vai ser o y, né? Os valores estão variando, na verdade, né? A equação do primeiro grau com duas incógnitas é representada pela expressão desta forma aqui. Tem esse formato aqui, ó, a vezes um coeficiente, esse a aqui representa um coeficiente, esse x aqui o livro está chamando de incógnita, tá? E depois um coeficiente que multiplica o y, que é a outra incógnita, igual a um valor constante. Tá? E o que ele está dizendo aqui? Que o a não pode ser zero. Sim, o a não pode ser zero, porque senão anula esse termo aqui. O b também não pode ser zero, senão anula aquele outro termo. E c assumindo qualquer valor real. C pode ser qualquer número real. Tá? No caso ali daquele problema x mais y igual a 4, o a vai valer 1, o b vai valer 1 e o c vai valer 4. Então é uma equação que dá para colocar neste formato. Tá? Representação gráfica das soluções. Olha, vamos considerar a equação, justamente a equação do número de gols ali para cada jogador, né? X mais Y, ou seja, a quantidade de gols do Rodrigo mais a quantidade de gols do Otávio é igual a 4. Mas desta vez desprezaremos a situação problema que a originou. Ah, tá. Então o que ele está dizendo? Ele está te dizendo assim, ó, vamos retirar as restrições. Vamos retirar as restrições. Que restrições? Isso aqui eu quero saber todas as soluções possíveis para qualquer x e y real. Tá? E ele está dizendo assim, ó, então vamos ampliar os significados de x e de y para além das quantidades de gols, superando assim as restrições aos valores das incógnitas, né? Que eu antecipei para vocês. Precisamos encontrar dois números reais quaisquer cuja soma seja igual a 4, que é justamente o que está sendo expressado aqui. Ó. Esquece o problema por enquanto e daí a gente pensa assim, ó, o que isso representa? Representa a soma de dois números igual a 4. Tá? Se no problema nós tínhamos só 3 possibilidades, se tu expande o problema para a soma de dois números igual a 4, tu tem infinitas soluções. Né? Pode para qualquer número aqui, para qualquer número, dois números reais, a soma é igual a 4, tem infinitas soluções. Tu pode dizer um número que
que tu quiser. O número que tu quiser. Que eu posso substituir aqui em x e eu te dou um valor em y que somando dá 4. Fala o número que tu quiser aí. Escreve aí pra mim, vamos ver. Ah não, agora eu te desafiei. Quero ver. Escreve aí. Escreve aí um número aí, quero ver. Pode escrever o número que tu quiser aqui. Tem. Ó, a Júlia disse 7, né? Por exemplo, então, Júlia, se o x vale 7, o y vale menos 3. Lembra, a gente está fora do problema, de gols, né? Estou dizendo para qualquer número, então, ó, é isso que ele está supondo. Se x for 7, o y é menos 3. 7 mais menos 3 dá 4. Olha, a Keila chegou e me disse ali, ó, 6. Ó, 6 mais o menos 2, o y valendo menos 2 também dá 4. Olha, vocês poderiam ser bem malzinhos comigo. Né? Professor, se eu te der o número raiz de 2 sobre 2 para x. Se x for raiz de 2 sobre 2, professor, quero ver qual é o y. O y vai ser 4 menos raiz de 2 sobre 2. Quando somar esses dois termos aqui, esses termos se cancelam e fica só o 4. Não, e dá para calcular, né? Raiz de 2 sobre 2, quer ver? Raiz de... Ó, esses dois números aqui, ó, tu consegue calcular. Vou te mostrar aqui, então. Já que tu não está acreditando em mim, eu vou te mostrar. Ai. Deixa eu ver aqui. Dá até para fazer um negócio legal aqui com vocês, só um pouquinho. Bem legal mesmo. Tá, já vou fazer. Já vai ver. Primeiro eu vou mostrar isso aqui para vocês. Vou apagar aqui. Olha só. Raiz de 2, né? Ó, raiz de 2. Opa, você está congelada ali, desculpa. Safadinho. Safadinho. A raiz de 2, por exemplo, ó, dividido por 2. Pronto, tá aqui o número, ó. Olha ali que número bonito. Né? E, claro, esse número é um irracional, tem infinitas casas decimais. O celular só pode, o celular não, a calculadora aqui online só pode me dar alguns dígitos, né? São 9 dígitos, se não me engano, tá? Então esse aqui é o número raiz de 2 sobre 2. E olha só que loucura também, ó. O que eu disse assim, ó, que x vale raiz de 2 sobre 2, então vamos lá. Vamos abrir parênteses aqui, deixa eu ver se eu consigo botar um pouquinho maior, daí tu vai enxergando o que eu estou escrevendo. Esse daí fica congelado. Parênteses, raiz de 2, fecha parênteses, divido por 2. Agora, mais o y. Quem seria o y? Está acompanhando aqui, ó, né? Raiz de 2 sobre 2, mais. Quem seria o y? O y é 4, eu falei para vocês que é 4 menos raiz de 2 sobre 2. Vamos botar um parênteses aqui. Raiz de 2, fecha, dividido por 2 e fecha parênteses, ó. Raiz de 2 sobre 2 mais 4 menos raiz de 2 sobre 2, dividido por 2. Isso aqui está dividido por 2. Vamos ver então o resultado de... Mas, assim não vale, né, senhora? Olha aí, ó. Aqui toda a expressão dá 4, realmente. Pode escolher o número que tu quiser, o número real que tu quiser. Certo? Eu vou fazer... daqui a um pouco a gente vai fazer mais coisas ali, vocês vão ver. Mas só para tu ter uma ideia, então, é isso, né? A gente
gente está expandindo então para além do número de gols. Então, geralmente quando tu pega um problema, existe restrição de variável, tá? A validez aqui do x ou do y, certo? Tá, deixa eu ver. Olha aqui, ó, destacando aqui no final, ó, ele diz assim, ó, precisamos encontrar dois números reais, quaisquer, cuja soma seja igual a 4. Para isso, podemos atribuir valores para x e calcularmos os correspondentes valores de y. Cada par x e y de números que satisfazem a equação é um par ordenado. O que é um par ordenado? Um par ordenado, ele está dizendo assim, ó, o primeiro é o x e o segundo é o y, tá? É um par x e y onde o primeiro necessariamente é o x e o segundo necessariamente é o y. Justamente se diferencia soluções. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui, ó, se por exemplo esse aqui é o x e é o y, 1 e 3 é diferente dessa solução aqui, ó, 3 e 1. Não é? Claro que é diferente, né? Faz diferença para os jogadores, é diferente para eles se para o time não faz diferença, que os dois fizeram 4 gols, né? Que os dois fizeram 4 gols, que o time fez 4 gols, mas entre eles, entre o esqueci o nome do cara, um é o Otávio e o outro é o Rodrigo, né? Para eles é diferente a solução, né? 1 de 3, 3 de 1. A comemoração é diferente, né? Então, por isso, par ordenado, as soluções 3, 1 é diferente da solução 1, 3, por exemplo, né? E quando a gente for representar isso no plano cartesiano, a gente vai ver que essas duas soluções, 3, 1 e 1, 3, por exemplo, é o princípio da individualidade, tá? Sendo mostrado ali para vocês. Pode ser representado no plano cartesiano. Algumas soluções da equação, algumas só, x mais y é igual a 4. Olha só, vamos ver aqui só os pares ordenados, ó, x, sempre na ordem, x e y, tá? Uma solução aqui, ó, se o x vale menos 2, o y vale 6. Sim, se tu somar, dá 4. 0 e 4 também, né? 0 mais 4, 4. 3 e 1 é uma solução. 4 e 0 é outra solução. 7 menos 3, ó. Quem é que falou ali, ó? A Júlia Barros falou pra mim, professor, se x for 7, eu falei pra vocês, o y tem que ser menos 3. Concorda comigo, né? É só substituir ali, né? Daí tu vê ali, ó. Se o x vale menos 2, tu descobre o y tranquilamente. Tá? Certinho, então. Após encontrarmos alguns pares ordenados, localizamos no plano cartesiano. Isso aqui a gente fez, eu lembro da gente fazer até trabalho com isso aqui de gráfico no ano passado com vocês, né? Foi bem rapidinho assim, acho que eu tenho até hoje aqui no armário ali, alguns gráficos de vocês. Após encontrarmos alguns pares ordenados, localizamos no plano cartesiano os pontos correspondentes a ele. Por fim, traçamos uma reta passando por esses pontos. Por que a gente passa uma reta por isso? Mas que barbaridade! Olha só. Acompanha o raciocínio aqui, ó. O que isso está dizendo aqui? Nesse eixo aqui, ó, nesse eixo eu coloco todos os infinitos valores de x, certo? Todos os números reais estão nessa reta aqui. Os possíveis valores para x, que são todos eles reais, e nesta reta aqui, os possíveis valores para y, que são todos os números reais. Comigo, então, tu pode observar, certo? O que esse ponto aqui, ó, representa. O plano cartesiano é esse plano aqui, é
É o teu plano infinito, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, certo? Esse ponto aqui, ele representa o par ordenado x vale 3 e y vale 1. Olha só, se o x é 3, está relacionado com o 1. O 3 se relaciona com 1 e 3 mais 1 é 4, certo? Olha a solução que eu falei para vocês que é diferente, ó. Se o 1 vale 3, se o 1 vale 3, essa é boa. Se o x vale 3, olha aqui esse ponto aqui, ó. O y. Se o x vale 1, perdão. Se o x vale 1, tá? O y vale 3. Essa aqui esse ponto aqui, ó, é a representação da solução. Olha, o Rodrigo fez 1 e, por exemplo, o Otávio fez 3, certo? Essa solução aqui, ó, o x vale 0 e o y vale 4. Olha, se x vale 2 aqui, ó, o y também vale 2, certo? Se o x vale 4, o y vale 0, né? Então, são soluções que aparecem ali. E daí ele diz assim, ó, bom, essas soluções, elas parecem ter um padrão, e é verdade, tem um padrão, né? Sempre, se tu diz que, por exemplo, a soma de dois números é igual a 4, tu pode dizer que um dos números é igual a 4 menos o outro número que tu escolhe. E assim que eu fiz, ó. Por exemplo, aqui parece ser mais fácil de encontrar os valores. Os pares solução são sempre da forma: o primeiro é x e para encontrar o segundo tu simplesmente faz 4 menos x. Assim eu fiz. Ó. Diz um número aí para mim. Vocês disseram ali, quem é que falou? A Júlia falou ali para mim, 7. O que eu fiz para encontrar o y? 4 menos 7 menos 3. Daí a Keila falou, 6. 4 menos 6 menos 2. Sempre vai vir dessa forma, ó, porque o y, por exemplo, é sempre 4 menos o valor escolhido de x. Ok? Então, todas as soluções elas têm esse formato aqui. O primeiro pode ser um x e o segundo, então, 4 menos x, já que o y, o segundo escolhido, né, que depende, vai ser 4 menos o primeiro. Então, a soma de dois números, um primeiro e um segundo, dá 4. Se a soma de dois números dá 4, eu posso dizer que o segundo pode ser obtido por 4 menos o primeiro. Primeiro e segundo, que é o par ordenado. Tá? Escolhe um primeiro aqui e o segundo vai vir de graça aqui para ti. Esse aqui é o teu y. Tá? Como é que eu fiz, né? Raiz de 2 sobre 2, quem vai ser o teu y? 4 menos raiz de 2 sobre 2. E assim tu escolhe todos. Se tu está trabalhando com números reais, tu pode escolher qualquer número para x. Por exemplo, 2,5. Tá? Se tu escolhe para x 2,5, o y vai ser 4 menos 2,5. O y então vai ser 1,5, né? Vamos somar para ver se fecha. Meio mais meio, 1, né? Daí tu chega no 3 mais 1 dá 4, fecha, né? Se x é 2,5, o y é 1,5. Vem comigo aqui, ó, na reta que é a solução, ó. Se x é 1,5, está bem aqui no meio, ó. Vamos ver quem é a solução dele, ó. Tá aqui. Se x for 1,5, o número que está aqui, ó, bem no meio entre 3 e 2 é o 2,5. Se o x... eu fiz ao contrário, perdão, gente. Eu fiz assim, ó. Tá, mas vamos alterar aqui então, ó, que vai dar a mesma coisa. Se o x é 1,5,
4 menos 1,5, y é 2,5, tá? Então foi isso que eu fiz aqui, ó. 1,5, a solução, então, para o y é 2,5. Tá? Tá aqui essa solução aqui. Tá? 1,5, 2,5. Eu poderia pegar 2,5 e ver que a solução dá 1,5. X 2,5 e y 1,5. Da mesma forma. Então, o que é essa reta? Bom, essa reta são as infinitas soluções que tu pode ter para todos os valores de x. Imagina que se não houvesse reta e tu tivesse essa regra de relacionamento entre x e y que diz que a segunda componente tem que ser igual a 4 menos a primeira componente. A segunda componente tem que ser igual a 4 menos a primeira componente. X é a primeira componente, o y é a segunda componente, certo? Essa aqui é a regra de relacionamento das soluções. Então, o que seria a reta? Seria tu substituir todos os infinitos valores de x e daí tu vai obtendo os pontos. Obtém esse ponto aqui, depois chega um valor do ladinho do 2, tu obtém esse ponto. Tu vai fazendo todos os infinitos números passarem pela reta, o que vai acontecer? Tu vai começar a pintar pontinhos aqui, ó, até o infinito. Tá? Pensa comigo, ó. Se tu pegar valores maiores do que 4, para x maior que 4, por exemplo, os valores de y são negativos. Concorda comigo? Para valores maiores que 4, os valores de y são negativos. Olha aqui, ó, 5. Quem é a solução aqui para 5? A solução para 5 é menos 1, e é verdade, ó. Se x for 5, 4 menos 5, menos 1. Está mostrando aqui. Ah, não, quero ver. Se x for 6, olha a solução aqui. Menos 2. 4 menos 6, menos 2. Aí, se tu pegar a esquerda do x, valores à esquerda, 3, por exemplo. Ó, 3. Olha a solução aqui. 1. A solução aqui dá 1. Então, o que é a reta, na verdade, são as infinitas soluções. São os infinitos pares x e y, quando tu faz esses pares, quando tu faz todos os números reais passarem pela regra. Que regra é essa? Eu tenho a primeira componente, a segunda componente é 4 menos a primeira. Tá bem? E essa reta aqui vai depender da regra de relacionamento entre a primeira e a segunda componente. Vocês estão me entendendo isso? Estão entendendo tudo isso que eu estou falando? A reta é o esboço das infinitas soluções, das infinitas possíveis soluções. Tá? E daí o que eu digo para vocês, se a gente trazer, se tu pegar o problema e tentar encaixar aqui, qual era o problema? O problema só te dava quantas soluções? 3 soluções, né? O problema te dá só 3 soluções. 3, 1, 2, 2 e 1, 3. O problema, né? Não a equação. O problema te dá só 3 soluções. Que soluções seriam essas? Essas daí não te daria uma reta, te daria só pontos no plano cartesiano. X valendo 3, aqui então, esse ponto aqui, ó, x vale 3, y vale 1, tá? Aqui, esse outro ponto seria a solução também, x vale 2, y vale 2, e esse outro ponto, o plano cartesiano não teria essa reta aqui, ó, teria somente essas soluções aqui. Vamos fazer isso aqui, ó, para não confundir, tá? Ó. A solução do problema. 3, 2, 1. 1, 2,
Olha só, tá? Os valores de x aqui, os valores de y aqui, e essa aqui seriam as únicas soluções do teu problema. Tá bem? Valendo então? Então tá. Como a gente expandiu o problema para números, para todos os números reais, o que acontece? O que acontece? Quanto mais para a direita eu for, aqui dos valores, o comportamento final aqui, ó, para x, vai fazer com que o y fique cada vez menor. E o comportamento final para x valendo para a esquerda aqui, ó, o y cada vez maior. Isso para qualquer valor, certo? Só para eu sentir que tu entendeu, tá? Então a gente vai fazer uma brincadeira assim, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo? Todo mundo está vendo esse ponto aqui, certo? Eu vou colocar o ponto aqui e vou fazer algumas perguntas para esse ponto, tá? Eu vou responder a primeira para vocês aqui. Presta atenção. Quem é o par xy desse ponto? Daí eu coloco o ponto aqui, daí tu olha, bom, quem é o x? O x desse ponto aqui é 2 e o y desse ponto aqui é o 2. Então, nessa reta aqui, que representa as infinitas soluções, eu vou perguntar para... Entenderam o que eu estou falando? Ó, eu destaquei esse ponto aqui para vocês e perguntei quem é o x e quem é o y. O x vale 2 e o y não vale 2. O que tu pode me responder? O que seria a resposta? Tu abriu um parênteses assim para mim, escrever 2,2. Muito bem, tá? O que eu poderia perguntar para vocês? Quem é o x desse ponto aqui? Daí tu escreve x igual a 2. Quem é o ponto? Então tá, é perguntar quem é esse ponto aqui? Resposta, 2,2. Quem é o x deste ponto aqui? X igual a 2. Assim tu pode escrever. Tá, tudo bem, Keila, sem problema. Quem é o y desse ponto aqui? Quem é o y desse ponto? Nesse caso aqui, o y desse ponto é 2. Agora, então, eu quero que vocês me respondam. Tá vendo esse ponto aqui? Eu quero saber quem é esse ponto. Escreve aí para mim, por favor. Quem é esse ponto aqui? Pode digitar, por favor. Vamos lá, está valendo participação em aula.